Ah, bem viver, Andréa Verzinhassi chegando por aqui para o nosso vídeo do domingo. E hoje eu quero começar com uma frase de Dom Miguel Ruiz, o autor do livro Os Quatro Compromissos. A consciência é sempre o primeiro passo. Se você não tem consciência do que precisa mudar, então vai ficar tudo igual. O que isso nos faz pensar? Como eu vou mudar uma coisa em mim, um defeito em mim, se eu nem sei que eu tenho aquele defeito? Às vezes tem amigos que chegam até nós e falam pra gente: olha, você falou tal coisa, eu não gostei, você agiu de tal forma, eu não curti, você se referiu a determinada pessoa de uma forma que não foi legal. E a gente tem esses amigos que falam essas coisas, e quando recebemos isso, nós temos a opção de refletir sobre essa informação que chegou até nós, ou de ficarmos entristecidos, enraivecidos, de repente ter uma reação negativa àquela fala da pessoa e falar: essa pessoa não sabe de mim, não me conhece. Ou então, pior, a gente pode falar assim: eu sou assim mesmo e não tem como mudar, quem quiser gostar de mim que goste. Quantas vezes nós não tivemos reações muito parecidas com essas e que não nos levavam a nada, porque isso é o tipo de reação de uma criança birrenta, de alguém que não está olhando para si mesmo com um olhar de mudança, um olhar de que precisa ser feito algo para melhorar. Mas quando a gente olha para este amigo, por mais que doa às vezes ouvir alguma coisa nesse gênero, mas quando a gente olha para ele, para este amigo que falou, e, e percebe que qual é o fundo de razão que ele tem. Realmente eu estou fazendo isso? Como eu posso modificar este comportamento? Quando as pessoas começam a dar feedbacks para a gente, que começam a dar retorno: você sempre fala desse jeito, você sempre faz assim. Às vezes a pessoa fala até criticando, não é nenhum amigo que vem para te mostrar que você precisa mudar em algo, mas é alguém que está te criticando, só que você sempre está ouvindo a mesma coisa. Isso é um sinal de alerta enorme. Levanta uma bandeirinha vermelha para você parar e pensar e refletir mesmo sobre aquilo. Será que eu estou sempre fazendo isso, que eu estou sempre falando desta forma, que meu tom de voz é desta forma, que a minha reação é assim? Será que esta pessoa está me vendo melhor do que eu mesmo vejo? A gente tem que parar de olhar para o outro como se o outro fosse um grande inimigo, que só está jogando coisas na nossa cara. Tem todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, só estão nos magoando mesmo. Ela faz questão de esfregar na nossa cara os nossos defeitos. Mas tem pessoas que são realmente sinceras. As pessoas que nos amam, que estão ali no nosso dia a dia, são os maiores professores, são os nossos desafios, mas também são o nosso crescimento. E elas podem falar, sim, coisas que elas estão vendo e que nós não estamos vendo, que eu não estou olhando para dentro de mim, eu não vejo, mas aquela pessoa está vendo as minhas atitudes o tempo inteiro, as minhas reações diante da vida o tempo inteiro. E se você não tiver consciente delas, nada vai mudar. Então, por mais que seja às vezes doloroso ouvir determinadas coisas, faça uma reflexão. Será que o outro tem razão? Será que essa pessoa está falando uma verdade sobre mim? Ou será que ela só está querendo me agredir verbalmente, emocionalmente? Será que ela está errada ou será que ela está certa? Antes de você sair rebatendo, reagindo, tendo uma atitude assim de tristeza, de se sentir magoado, de se sentir ferido, faça uma reflexão. Talvez naquele momento você não consiga, talvez ouvir aquilo naquele momento seja muito pesado, mas depois você acalma a mente, o coração, as emoções e faça uma reflexão. Até que ponto esta pessoa está falando uma coisa que é realmente minha? Porque sempre que a gente fala alguma coisa de alguém, quando eu vou criticar alguém, quando eu vou elogiar alguém, eu estou falando coisas a partir do meu ponto de vista, a partir da minha visão interna. Então, quando eu estou falando do outro, eu estou falando de mim, das referências que eu tenho dentro de mim. Mas até que ponto eu sou parecido com aquela pessoa? Ela está falando alguma coisa que diz respeito a ela também, mas o que que eu tenho ali de similaridade com essa pessoa?
Alguma coisa eu tenho, porque não é à toa que eu nasço nesse meio familiar, que eu trabalho onde eu trabalho, que eu estudo onde eu estudo, que eu convivo com as pessoas que eu estou ali convivendo diariamente. Não é à toa. É tudo como se fosse um quebra-cabeça e as pecinhas vão se encaixando, né? E cada encaixe é um crescimento. Então é preciso compreender antes de eu reagir, ou antes de eu me fechar, na dor, na mágoa, no ressentimento, eu preciso analisar aquilo. Se eu começo a ouvir uma coisa, você sempre está gritando, você sempre está ocupada, não tem tempo para os amigos, você sempre está com pressa, não fica em lugar nenhum, não convive com ninguém, você está sempre dormindo, nunca quer sair. Quer dizer, se eu estou sempre ouvindo as mesmas coisas, às vezes da mesma pessoa, às vezes a mesma coisa de pessoas diferentes, eu tenho que acender um sinal de alerta e prestar atenção. Será que eu estou agindo desta forma mesmo? E se eu estou agindo, por que é que eu estou agindo assim? Qual é o instinto de sobrevivência que me leva a agir assim? Por que que eu estou me fechando tanto? Por que que eu nunca quero ouvir as pessoas? Por que que eu estou sempre com pressa? Por que que eu falo sempre gritando? Né? Então, presta atenção. As pessoas aqui de volta são professores. Ao invés de você bater de frente, de você brigar, tenta compreender a visão daquela pessoa sobre você. É muito importante. Somos espelhos uns dos outros. E esses espelhos, às vezes, estão sujos, estão cheios de fumaça ali que você não enxerga direito. Mas, às vezes, eles estão super limpos e você tem condição de enxergar direito. Então, seja você esta pessoa que vai pegar aquilo e transformar em algo positivo. Sabe a história de receber um limão e fazer uma limonada? Recebi uma crítica, mas deixa eu entender por que que esta crítica veio. Foi um fato isolado, aquela pessoa realmente não me conhece, foi uma única vez, ou é uma pessoa que está sempre me criticando porque quer me ver para baixo? Ou sempre tem pessoas à minha volta falando a mesma coisa e eu não estou ouvindo? Faça esse questionamento. Se você não tem, a consciência é sempre o primeiro passo, lembra do Miguel Ruiz falando? A consciência é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Então, se torne uma pessoa consciente de quem você é e não precisa se preocupar com os outros. Porque se o outro chegar e falar uma inverdade sobre você, se você se conhece, você sabe que aquilo não é verdade e não vai fazer diferença. Agora, se você não se conhece, você vai acatar a inverdade como uma verdade absoluta para você e você vai se machucar. Então, pare e pensa. Como o outro está sendo um agente de transformação para mim? O que eu de fato devo olhar em mim para que eu possa mudar? Porque sim, nós temos condições de fazer esta análise, nós temos possibilidades de mudança a cada segundo da nossa vida. Se a gente está aqui, a gente está se trabalhando para ser uma pessoa melhor. Esse é um grande ponto, essa é uma grande missão. Estarmos melhores. E esta relação com as pessoas à nossa volta, com o mundo aqui à nossa volta, nosso pequeno mundo, ela é extremamente importante. Está cheio de professores aqui ao nosso lado. Assim como nós também somos inspirações para outras pessoas. Mas que tipo de inspiração eu quero ser? Boa ou ruim? Você não pode modificar o outro, mas você pode se modificar sempre. E procure se modificar para melhor. Não se contamine pelos eh, tumultos que existem à sua volta. Mas, ao contrário, leve a sua paz para fora. Seja uma pessoa que está, neste propósito de crescer e de estar em paz, até para influenciar o meio em que você vive. Tá bom? Gratidão por você estar aqui e eu te encontro no próximo domingo aqui no canal do YouTube. Um abraço. Tchau, tchau.